nessa edição do Jornal da Univates. Picada Café é exemplo de boas condições de vida e de educação para os habitantes. Lajeado comemora os 500 anos da Reforma Protestante e ainda a LAF não joga mais em 2017. Essas e mais notícias a partir de agora. O Jornal da Univates, segunda edição, está no ar. Boa noite. Com o objetivo de habilitar estudantes para uma profissão em curto espaço de tempo e facilitar a entrada no mercado de trabalho, a Univates recebe inscrições a partir de quarta-feira, 1º de novembro, para os cursos técnicos. O procedimento deve ser feito até 7 de dezembro pelo site www.univates.br/técnicos. A duração média dos cursos é de 2 a 3 anos, dependendo do número de disciplinas que o estudante cursar. Para o primeiro semestre de 2018, vão ser 17 cursos oferecidos. A proximidade dos vestibulares e a preocupação com a falta de conteúdo motivam alunos de escolas estaduais em greve a pedir transferência. Na terceira Coordenadoria Regional de Educação, na última semana, foram realizadas 21 trocas. Outras 55 foram feitas direto nas escolas desde o início da greve. Nessa semana, a maioria dos alunos que optou pela troca é do terceiro ano do ensino médio da Escola Érico Veríssimo de Lajeado. Eles foram encaminhados para escolas de Estrela, Forquetinha e Arroio do Meio. A região do Vale dos Sinos é conhecida por ter cidades que buscam oferecer melhores condições de vida e educação para os seus habitantes. Uma delas é a Picada Café, que no ano passado se destacou em um levantamento sobre a qualidade do ensino no Brasil. A equipe da TV Fevale foi conferir o que faz do município uma referência para os outros. Produzida pela Fevale, uma instituição comunitária de ensino superior do Rio Grande do Sul e parceria da Rede Prosa. Rede Prosa. Meu nome é Martin Eduardo Damer, eu tenho 13 anos e estou no 8º ano. Meu nome é Paula Roberta Menezes, eu sou do 9º ano, tenho 14 anos e estudo aqui desde educação infantil. Eu gosto de cantar, de dançar e de fazer teatro. O que Martin e Paola têm em comum? Os dois estudam na mesma escola em Picada Café, cidade da região do Vale do Rio dos Sinos, que fica a 80 quilômetros da capital gaúcha. Com cerca de 5.500 habitantes, o município é referência em educação no país inteiro. Isso é o que revelou o último Índice de Oportunidades da Educação Brasileira, divulgado em março do ano passado. O Índice de Oportunidades da Educação Brasileira avalia em uma escala de 0 a 10 a qualidade das oportunidades educacionais oferecidas pelos municípios. O levantamento engloba todas as redes de ensino da cidade e contempla todas as crianças e adolescentes em idade escolar. Em 2016, a cidade investiu 33% do seu orçamento na educação, mais do que os 25% estipulados pela Constituição brasileira para cada município. Cerca de 1.200 alunos frequentam as 7 escolas de Picada Café, que acaba de comemorar 25 anos de emancipação. E eu sempre digo nas minhas falas e nessa caminhada por ser professor da rede desde 2004 e conhecendo a história, Picada Café sempre investiu muito em educação. Muito, porque trabalho em educação, a gestão da educação, ela tem que vislumbrar esse horizonte a longo prazo. Um olhar sobre o futuro que exige investimentos e pensar em maneiras de reinventar o modo de fazer educação. O maior investimento é mesmo na educação integral, é nessa ideia que é a formação integral do ser humano. Então é dentro desse aspecto, como o município é pequeno, as nossas escolas têm uma boa infraestrutura. Óbvio que nós sonhamos em melhorá-la sempre, né? Temos muita coisa a melhorar, mas elas estão muito bem. Picada Café está entre as 500 melhores cidades avaliadas no IOEB,
que abrange mais de 5.200 municípios. A cidade aparece em 11º lugar no ranking nacional e em 2º lugar na tabela estadual. Enquanto o país e o estado registram notas médias de 4,5, a cidade alcança o índice de 5,7, um dos maiores da região, acompanhado apenas de Ivoti e Morro Reuter, que registraram 5,2 cada uma. Nós acompanhamos um dia de aula nessa escola para descobrir o que faz de Picada Café um dos melhores lugares para se estudar no Brasil. A escola 25 de Julho tem cerca de 220 estudantes. Do 1º ao 9º ano, eles estudam em turno integral. Durante a manhã, muita concentração para captar o que está sendo passado pelo professor. As tardes, por aqui, são agitadas e dedicadas às oficinas como ritmo, futsal, informática e teatro. Então a gente tenta diversificar o máximo possível essas aulas, né? E tentando trabalhar então também juntamente com os demais professores. E não trabalhando somente um professor na sua área, e sim tentando fazer uma globalização de ensino. A gente acha de grande importância esse vínculo também, em participação, por exemplo, nas Olimpíadas de Matemática, Astronomia. Às vezes acontece alguma competição municipal, por exemplo, de desenho ou então redação também. Isso é bem importante, até para eles serem desafiados. Uma das atividades do currículo integral é o teatro. São 3 anos de atividades e aproximadamente 80 alunos envolvidos na oficina. As aulas acontecem em uma sala criada especialmente para os ensaios. Eu vejo o teatro e eu trabalho muito nisso de que o teatro ele auxilia no processo ensino-aprendizagem, né? Na verdade, ele é uma ferramenta, né, que ajuda o aluno a compreender melhor, a ter uma leitura melhor de mundo, a interpretar, a se soltar, elevar a autoestima, trabalhar em coletividade, como equipe. Paola e Martin também são alunos da professora Lisete. Nas aulas é aquela empolgação. Parece que o teatro mexe com todos aqui. Eles reconhecem a importância dos ensinamentos adquiridos durante a oficina. São necessárias para que a gente se desenvolva mais, sabe? Teatro, assim, para a compreensão das coisas. Daí tem as oficinas de português, matemática, violão. Tem várias oficinas. É um ensino muito bom. Eu gosto de estudar aqui. As provas nos deixam mais preparados para o futuro. Futuro. A preocupação de formar cidadãos capazes de transformar de maneira positiva a realidade e fazer do tempo que ainda virá uma época de evolução e melhores condições. E automaticamente se percebe que isso ele leva para as outras disciplinas também, né? Então, tudo que ele aprende aqui, ele adapta nas outras disciplinas, ele usa nas outras disciplinas e, consequentemente, para a vida também, né? Espero fazer uma faculdade e ser um profissional bem qualificado. Nós investimos, montamos estratégias e pensamos em prepará-los, de certa forma, para serem muito melhores do que nós, porque nós precisamos cada vez mais de seres preparados intelectualmente, com ética, com moral, para poder desenvolver uma Picada Café melhor, um Estado melhor e um Brasil melhor e talvez até um mundo melhor. Seguem até sexta-feira, 3 de novembro, as inscrições para a 4ª Caminhada Ecológica de Estrela. A 3ª jornada a ser realizada na temporada 2017 está agendada para o próximo dia 12 de novembro, a partir das 7h30 da manhã, na localidade de Costão. As inscrições devem ser feitas na página da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer no Facebook. E a seguir, os 500 anos da Reforma Protestante. Já voltamos. Voltamos com o segundo bloco do JU. A partir dessa quarta-feira, 1º de novembro, o motorista que acumular 20 pontos ou mais na carteira de habilitação estará sujeito a uma suspensão da CNH por no mínimo 6 meses, segundo o Departamento Estadual de Trânsito. Antes, o tempo mínimo era de 1 mês.
A pontuação vale para infrações cometidas desde 1º de novembro de 2016. A decisão vale para todo o país. O Ministério do Planejamento informou que o governo baixou novamente a previsão para o salário mínimo de 2018, passando de R$ 969 para R$ 965. A estimativa consta na mensagem modificada da proposta de orçamento de 2018, que ainda será enviada ao Congresso Nacional. A estimativa para o salário mínimo do próximo ano já havia sido reduzida em agosto. Hoje, o salário mínimo está em R$ 937. Hoje é celebrado o Dia da Reforma Luterana. 42 municípios do Rio Grande do Sul decretaram feriado municipal. Em Lajeado, as comemorações começaram às 9 horas da manhã no Centro Comunitário Evangélico. Esse ano, o motivo maior levou centenas de pessoas para celebrar os 500 anos da Reforma. Hoje completam 500 anos do dia em que o monge e professor Martinho Lutero pregou as 95 teses na igreja de Wittenberg. Esse ato deu início à divisão da Igreja Católica e apresentou ao mundo outra interpretação das escrituras sagradas. Em Lajeado, a Igreja Evangélica Luterana preparou uma celebração, recepção feita por crianças que representam a família de Lutero. Não foi apenas um movimento religioso. Principalmente foi isso e por si só já trouxe grandes transformações para a igreja a partir do século XVI até hoje, mas foi um movimento que, além de religioso, trouxe influências para que o mundo se transformasse e nós nos despedíssemos da Idade Média e entrássemos na Idade Moderna. A Reforma traz, por exemplo, profundas transformações na área da educação, que até então era restrita ao clero e à nobreza e torna-se algo universal, popular. Ela traz transformações também no campo da política e da economia, uma vez que com a divisão da igreja, da Alemanha, da Igreja Romana, também há consequências para a economia, para o país. E a Reforma, então, é um movimento que hoje influencia mais de 500 milhões de cristãos em todo o mundo. Ato de oração, 300 pessoas reunidas no Centro Comunitário Evangélico. Músicas, palestra, exposição e teatro marcam as celebrações. Celebração conjunta entre ISLB e IELB, e na minha palestra eu vou enfatizar justamente aquilo que foi o cerne da Reforma, que é os somentes de Lutero, somente a graça, somente a Bíblia, somente Jesus Cristo e somente a fé. Tudo isso como pano de fundo de que o ser humano é aceito por Deus mediante a graça de Deus. Essa é a ênfase, por um lado, mas o fim aponta para o seguinte. Lutero uma vez foi perguntado, se o mundo terminasse amanhã, o que você faria hoje? E ele diz, em primeiro lugar, eu pagaria todas as minhas contas, em segundo lugar, eu plantaria uma macieira. Então, o mundo que Lutero viveu não existe mais, ele se transformou, hoje vivemos numa outra realidade, mas a macieira que ele plantou, essa permanece e nós hoje colhemos os seus frutos. Foram 500 dias de programação, hoje o ponto máximo da celebração, momento de valorizar os princípios cristãos e sociais redescobertos por Martinho Lutero. Estamos fechando, esse ciclo aí de 500 dias que marcam, lembram essa data histórica e que faz parte de algo a nível de mundo. Na verdade, nós estamos hoje juntos com milhões de pessoas que em muitos países, em todos os continentes, estão celebrando e lembrando daquilo que esse monge Martinho Lutero trouxe não só para a cristandade, mas para a humanidade, podemos dizer assim, através dos seus questionamentos, através da busca e o estímulo também pelo indivíduo poder pensar, ter opinião própria, também através da educação das crianças, que ele estimulou muito, e inclusive influenciando a própria vida em sociedade, valorizando as profissões, valorizando todas as pessoas, não só o clero ou a nobreza na Idade Média, por exemplo. Após 8 anos, a Prefeitura de Teutônia recebeu a liberação do Distrito Industrial. Com uma área de 12 hectares e localizado ao lado da RST 453, o Distrito Industrial ainda necessita de toda a infraestrutura, como pavimentação, instalação de água e luz. Segundo o secretário da Indústria e Comércio, 2 empresas procuraram o município para se instalar. A ideia, além de fomentar as empresas locais, é oferecer estrutura para novos empreendimentos.
Vamos para um rápido intervalo e no próximo bloco tem previsão do tempo. Nós já voltamos. Voltamos com o terceiro bloco do JU. Ciranda Porto 15 é a nova escola de educação infantil do município de Encantado. A obra é uma reivindicação antiga dos moradores e atenderá crianças de 4 meses a 3 anos. O investimento com recursos próprios do município, junto com a compra dos móveis, somou cerca de R$80 mil. A creche atenderá até 90 crianças, diminuindo a fila de espera, que é de 170. O prédio tem 335 metros quadrados e o valor do aluguel mensal é de R$ 2.500. A empresa Tercom lançou o projeto habitacional do Minha Casa Minha Vida, que vai ser construído na localidade de Novo Paraíso, em Estrela. Serão 126 unidades construídas ao lado dos loteamentos Nova Morada 1 e 2, onde 250 casas foram entregues em dezembro do ano passado. Segundo o engenheiro da empresa, Fernando Machado, as unidades são destinadas a famílias com renda de até R$ 2.700 e vão ter um padrão mais elevado na comparação com as unidades entregues em dezembro, cuja destinação foi para famílias com renda de até R$ 1.600. Nesse ano, 230 proprietários de terrenos baldios foram notificados pelo setor de fiscalização de Lajeado. Os bairros com mais ocorrências são o Conventos, Moinhos da Água e Montanha. Segundo informações da Prefeitura, as denúncias são recebidas pela Secretaria de Planejamento e Urbanismo. Nos espaços em situação de abandono, a equipe encaminha uma notificação aos proprietários para regularizar o serviço. Caso não providenciem a limpeza, o caso é encaminhado para a Coordenadoria de Serviços Urbanos para fazer o trabalho e cobrar junto o IPTU. Agora a previsão do tempo. Amanhã o tempo segue firme e ensolarado no vale. Ainda faz frio ao amanhecer e à noite. E à tarde será agradável. As temperaturas em Lajeado ficam entre 12 e 25 graus. Em Antagorda, a mínima deve ser de 10 e a máxima de 23. Já em Taquari, as marcas ficam entre 12 e 25 graus. E a seguir, a LAF não joga mais em 2017. Já voltamos. Voltamos com o último bloco do JU. A Univates promove nos dias 24, 25 e 26 de novembro o evento Ciranda Cultural, o Vale em Movimento. O projeto, que está sendo realizado com recursos do Fundo de Apoio à Cultura, Procultura RS, busca reunir 4.500 pessoas nos 3 dias de programação. 60 atividades de graça, como danças, palestras, oficinas, músicas, exposições, mostra gastronômica e literária. A ideia é valorizar a diversidade cultural da região do Vale do Taquari. A Prefeitura de Lajeado está com inscrições abertas para o processo seletivo simplificado para a função de geólogo. O valor mensal é de R$ 5.374 para 33 horas semanais de trabalho. A escolaridade exigida é ensino superior em geologia e registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia. Os interessados devem procurar o setor de recursos humanos da Prefeitura até o dia 10 de novembro, de segunda a sexta-feira, para se inscrever. Depois de ser eliminada nas quartas de final da Liga Gaúcha de Futsal, a LAF não joga mais em 2017. Quem traz mais detalhes é o repórter Thiago Vittel. Na semana retrasada, a LAF foi eliminada da Liga Gaúcha de Futsal para a Soeva, lá em Venâncio Aires, e por isso a gente conversa agora com o técnico Bela para, na verdade, fazer uma análise de como foi esse ano e também ver o que vai acontecer no próximo ano. Bela, começo te perguntando isso, assim, na tua visão, como foi a LAF em 2017? Nós tivemos um ano bom, né? Tivemos um planejamento aí, buscando uma quarta de final. Saiu dentro do esperado, né? Nossa ideia era esse planejamento de chegar numa quarta de final. Conseguimos, né? Conseguimos o nosso objetivo. Foi um ano muito bom, né? Devido aí a vários fatores que aconteceram, de nós buscar novos talentos, buscar novos jogadores, ter uma reestruturação nova totalmente da LAF. E dentro disso a gente conseguiu buscar o nosso objetivo. Isso foi muito importante, foi bom, né? Já estamos pensando já para o ano de 2018.
E Bela, assim, para o próximo ano, tu comentou agora em 2018, nos bastidores a gente já sabe que tu vai permanecer na equipe. Tem mais alguns nomes que vão ficar na LAF? Hoje não tem ninguém, né, Thiago? Todos os jogadores, todos os atletas foram dispensados, a não ser a comissão técnica, que deve permanecer a mesma, né? Com o Felipe, com o Pereira também deve continuar com a gente, devido ao trabalho que o Pereira fez esse ano. O Felipe, né, o tio Beto deve continuar também. Então, praticamente hoje nós só temos a comissão técnica, né? Estamos começando novamente um planejamento. Então, essas semanas que estão passando, a gente está vendo, né? Estamos conversando com alguns atletas daqui. A nossa prioridade é ficar com os meninos daqui para essa nossa base. A nossa vontade, né, era que todos permanecessem, todos os atletas permanecessem, mas isso é muito difícil, a gente sabe disso. Todos eles têm propostas, né? Todos os nossos atletas. Ficamos felizes com isso, né? Porque sinal que foi um trabalho bem feito, um trabalho sério, e os meninos tiveram propostas, e tem propostas de grandes clubes. Nós gostaríamos que eles ficassem, né? Nós gostaríamos que eles permanecessem, mas isso vai depender muito ainda da conversa, do nosso planejamento. Não tivemos ainda uma reunião já para definição de 2018, nós estamos ainda pesquisando algumas coisas. Podemos aparecer com o Sub-20 também muito forte, né? Que essa é a minha ideia também, e a ideia do Xande e da diretoria também tá nesse ponto de nós buscarmos fazer esses atletas no Sub-20 para eles terem uma condição de jogo, para eles jogarem, para eles, quando eles vierem para o adulto, eles já tiverem uma força, tiverem dentro, entrosado, já uma experiência de jogar. Então isso é a nossa ideia também para o Sub-20. Vamos ver, tá se encaminhando, né? Tá se alinhavando para isso. Mas 2018 ainda a gente está planejando aos pouquinhos, né? Temos que ver ainda o orçamento para o ano que vem, tem tudo isso, para que a gente possa de repente começar a montar a equipe já esse ano. A gente sabe que esse ano, 2017, se usou muito a base ao decorrer dos jogos, das partidas. Para 2018 também vai ser daqui a pouco uma das opções para você? A nossa ideia é essa, né? Nós não vamos fugir muito, eu e o Xande e o Alex, aí conversamos direto sobre isso, né? Nós temos algumas conversas informais com o André também sobre o ano que vem. Então, nossa ideia do ano que vem é essa mesmo, né? Nós não vamos fugir muito disso, vamos fazer uma equipe um pouquinho mais competitiva, uma equipe que tenha, de repente, alguns jogadores que vão nos agregar muito mais, né? Então, esse ano a gente foi buscando um jogador aqui, um jogador ali. Então, pro ano que vem a gente já deve ter essa base dessa gurizada, mas a ideia nossa é essa. A nossa ideia não vai fugir muito disso, né? Com os pés no chão, nós precisamos fazer um novo planejamento, né? Porque sem planejamento não tem como dar certo o projeto. Então, nós temos esse planejamento de quê? De ter a base novamente, para a gente não começar do zero. Alguns atletas aí tiveram muitas oportunidades, os meninos daqui tiveram muita oportunidade, aproveitaram, souberam aproveitar, e nós esperamos mais ou menos seguir nessa linha, né? Uma equipe competitiva, uma equipe que possa de repente representar bem Lajeado, como representou esse ano, para que a gente possa de repente chegar um pouquinho mais longe, de repente numa semifinal, e quando a gente chegar numa parte da competição dessa, já está com uma equipe já competitiva, né? Tentando buscar o nosso objetivo, que o ano que vem é uma semifinal. Ok, obrigado, Bela. Bom, como a gente te falava, para esse ano não tem mais, na verdade, mais a equipe profissional da LAF, mas 2018 a equipe está de volta com o técnico Bela. Bom, a gente volta nas imagens de Elivelto Marques, eu, Thiago Wittelder, para a TV Univates. O CTG Querência da Amizade de Bom Retiro do Sul é o grande vencedor do quadro Meu Galpão de Cara Nova. A entidade tradicionalista faturou o prêmio de R$30 mil em materiais de construção, oferecidos pela Rede Mac Materiais de Construção em parceria com o programa Galpão Crioulo. O anúncio dos 71% dos votos favoráveis ao Querência da Amizade surpreendeu a patronagem. A entidade concorreu com outros 2 CTGs da região metropolitana, recebendo mais de 400 mil votos. Nós vamos ficando por aqui. Mais notícias amanhã na primeira edição do Jornal da Univates, ao 12:15. Obrigada pela sua companhia e boa noite.